Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso vídeo sobre planos de comunicação. Eu sou a aluna estrategista de comunicação da Vulcano e hoje nós vamos falar sobre persona e público-alvo. Começando com o mais simples, que é o público-alvo. O que é um público-alvo? O público-alvo é o que define de forma demográfica o público que vai se tornar seu cliente. Isso envolve cidade, idade, gênero e algumas outras informações. A importância de definir uma documentação de plano de comunicação ao seu público-alvo é que não haja ruído de comunicação entre quem vai lidar com os seus anúncios, por exemplo, que pode ser você, pode ser uma outra pessoa, e qual é realmente o seu público. Por exemplo, já aconteceu comigo quando eu estava trabalhando numa agência, em que o cliente falou no briefing que gostaria de atender uma determinada parcela da população da cidade, que seriam pessoas religiosas, e depois, quando foi apresentados os resultados e ele viu algumas das configurações usadas na campanha, ele falou que não, que ele queria atingir a cidade inteira. Então, houve esse ruído de comunicação entre a gente entender que o cliente queria falar com uma parcela específica da população e, na verdade, o cliente queria atingir a região inteira. É muito importante que você tenha muito bem definido quem é seu público-alvo. Como é que a gente define o nosso público-alvo? Bom, tem algumas coisas que você precisa pensar. Por exemplo, a sua empresa é uma empresa de produto ou de serviço? Se ela é uma empresa de produto, até onde você pode enviar esse produto? Qual a distância geográfica que você pode enviar esse produto? Se é um serviço, até onde você pode ir para realizar esse serviço? Então, é só na sua cidade? É na sua região inteira? É no seu estado inteiro? Então, a primeira coisa que você tem que definir é a parcela geográfica aonde esse público-alvo vai se encontrar. A segunda parte é a idade. Então, muita gente gosta de deixar a idade em aberto. Eu vendo para todas as idades, eu vendo para todos os. A partir de 18 para qualquer um. Isso não é muito bom. É melhor que você preste atenção, veja qual é a média da idade do seu público e escolha ali. Principalmente quando a gente for falar sobre anúncio, você vai perceber que deixar a idade do seu público-alvo nos anúncios do Facebook e do Google em aberto não é uma boa escolha. Então, é bom que você tenha, assim, uma média da idade do seu público. Outra coisa que você pode já ir definindo são palavras-chave de interesse mais gerais do seu nicho. Então, assim, quais são os interesses que uma pessoa, os interesses mais básicos que uma pessoa que compra o seu produto vai ter em relação ao seu produto ou seu serviço. Esses interesses vão ser usados para você poder criar os públicos mais básicos dentro de uma campanha no Facebook ou no Instagram, no Google, por exemplo. Quando a gente entra na questão de gênero, as pessoas sempre me perguntam, Luna, eu tenho que escolher anunciar para um gênero ou para o outro? Eu posso anunciar para os dois? Sim, e isso é muito simples. Se você vai anunciar só para mulheres, o seu público é só de mulheres, você pode alinhar a comunicação no seu plano de comunicação para falar só com mulheres. Então você vai falar de formas que só as mulheres, que se dirige só às mulheres. Se você trabalha com homens e com mulheres, você só tem que alinhar a sua comunicação de forma mais neutra. Então, não usar pronomes e adjetivos que deem a entender que você está falando só com homens ou só com mulheres, mantendo uma comunicação neutra. Se você vende para os dois, tá ok. Se você vende para um ou para outro, é só você alinhar de forma a comunicar melhor com esse público. Com seu público-alvo definido, agora é hora da gente falar da persona. A persona nada mais é do que a personificação do seu público-alvo em um exercício imaginativo, onde você imagina de verdade uma pessoa que seria o seu cliente ideal, o seu cliente específico dentro desse público-alvo. Por que a gente cria a persona? É muito mais fácil de alinhar a comunicação, tanto quando você vai escrever os textos ou gravar um vídeo, quando você sabe para quem você está falando. E é muito mais fácil falar com o João do que falar com homens de 18 a 35 anos que moram na cidade tal. Então, a gente cria, por exemplo, o João, ou a Maria, ou a Silvana, que são as suas personas. Você pode ter uma persona para cada produto, ou você pode ter uma persona para sua empresa inteira. Eu recomendo que você comece com uma persona só para sua empresa inteira e conforme você sentir necessidade de alinhar sua comunicação de uma forma mais complexa, você cria novas personas. Então, ok,
sabemos para que serve uma persona, para ajudar você a alinhar a sua comunicação, porque é muito mais fácil alinhar a comunicação quando você está falando com uma pessoa específica. Você sabe como falar com aquela pessoa. Da mesma forma como você sabe como falar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu colega de trabalho. Então é para isso que serve a persona. Agora vamos entender como é que você cria uma persona. Como eu disse, a persona ela é um exercício imaginativo. Você tem que criar uma pessoa de verdade. Então, assim como eu falei de que você sabe como falar com a sua mãe, com os seus colegas de trabalho, com as pessoas que você conhece, a sua persona ela tem que ser uma pessoa de verdade. Então, ela tem que ter um nome, ela tem que ter uma idade, e não é uma idade, ela tem 18, de 18 a 25 anos. Não, ela tem que ter uma idade. Ou ela tem 18 ou ela tem 25. A sua persona é uma pessoa mesmo. Então ela tem que ter uma idade, ela tem que morar numa cidade de verdade, numa cidade que existe. Ela tem que ter... Você tem que saber se a sua persona é casada ou se ela é solteira, se ela tem filhos, quantos filhos ela tem. Então todos esses são dados pessoais importantes da sua persona. A partir do momento que você definiu esses dados pessoais, por favor, escolha uma foto para sua persona. Entre num banco de imagem, pesquise no Google, isso não vai ser divulgado, é só para você olhar para a sua persona quando você for escrever os textos da sua empresa e saber para quem você está falando e você ter um rosto para isso. Tudo isso ajuda no alinhamento da comunicação. Então escolha uma foto para sua persona e aí você vai passar para os detalhes da personalidade da sua persona. Para isso, a gente usa o mapa da empatia. É muito simples, ele é um mapa que já é usado há muito tempo, é um modelo bem tradicional, que você pode encontrar até no Google, só pesquisando o mapa da empatia mesmo. E o mapa da empatia, ele consiste em alguns passos como o que a pessoa vê, o que ela sente. Ali, quando eu vou criar as minhas personas, eu coloco mais algumas coisas. Por exemplo, quais redes sociais ela acompanha, quem ela segue. Então eu sempre coloco quais são as dores dessa pessoa, quais são os ganhos dela, o que ela pretende ganhar com o seu produto ou serviço. E aí não interessa se o seu produto é de construção civil, ou se ele é de costura, ou se ele é de mecânica, ou se é uma padaria, não tem problema, mas ela tem que esperar ganhar alguma coisa com o seu produto. Então, se você tem uma padaria, ela espera ganhar um alimento fresquinho, saboroso, ou se você presta um serviço de qualidade, ser bem atendido, contratar uma empresa em que ela se sinta confiante para investir o dinheiro dela, todas essas são ganhos. E quais são as dores, aonde ela se sente insegura, quais são as objeções dela, talvez, para comprar aquele produto. Porque tudo isso depois vai te dar uma visão de como eu posso produzir conteúdo nas minhas redes sociais que vão ajudar a quebrar essas objeções, que vão ajudar a aliviar essas dores do meu cliente. Então, uma das dores dele é que ele já contratou, eu sou uma nutricionista, ele já contratou 4 nutricionistas diferentes e não chegou a lugar nenhum com isso. Eu tenho um serviço de mecânica, o carro do meu cliente já passou por vários lugares e ninguém conseguiu resolver o problema. Então, como que você vai ajudar a aliviar a dor do seu cliente? E isso é realmente um serviço imaginativo baseado na sua experiência com seus clientes. O que eles reclamam? Quais são os pedidos deles? O que eles gostariam de ter? Tudo isso você pode colocar dentro da sua persona e, além disso, características do seu cliente ideal. Então, por exemplo, como você gostaria que o seu cliente ideal se comportasse? Esse cliente ideal, ele já conhece um pouco mais do seu produto? Ele entende um pouco mais o valor do seu serviço? Então, a sua persona tem que ser uma pessoa que conhece um pouco mais do seu produto e que entende um pouco mais do seu serviço. Como você vai chegar até essa persona? Educando o seu público-alvo para que eles se tornem a sua persona ideal e alinhando a sua comunicação para que a sua comunicação atraia pessoas que se identificam com a sua persona. A partir do momento que você consegue trabalhar essa persona e alinhar sua comunicação, você está falando para o João, para a Maria, que é a sua persona de verdade, você consegue alinhar sua comunicação para atrair esse público que é parecido com essa persona que você está falando, porque você vai gerar identificação. E a partir desse momento, a comunicação da sua empresa, a voz da sua empresa, fica muito mais fácil de ser definida. O que eu entendo ser a melhor forma de fazer uma persona é criar uma apresentaçãozinha de PowerPoint mesmo. Então ali você consegue separar melhor por tópicos e tal.
E para ajudar vocês a ter uma visão melhor de como fica uma persona pronta, da forma como eu faço as personas para os meus clientes, então eu vou deixar, se você está assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição o link para você baixar. Se você está assistindo pelo Instagram, lá no link da nossa bio do perfil vai ter um link também para você baixar. Então você pode baixar o meu modelo de persona que eu fiz especificamente para esse vídeo, para você entender melhor como fica uma persona pronta e usar para criar a sua própria persona. Então é isso, deixe seu like, por favor. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e aguarde a nossa parte 3, onde a gente vai falar sobre linha editorial. Até mais!